Fala nação, uma excelente quinta-feira aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo aí essas últimas informações e ainda repercussão aí na mídia dessa derrota do Flamengo no Mundial de Clubes nos pênaltis para a equipe do Paris Saint-Germain. Além disso, renovação de Filipe Luís, renovação de Boto para a próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essas últimas informações aí do Mengão. O ano para a história do Flamengo terminou ontem. Um ano para a história do Flamengo. Supercopa do Brasil contra o Botafogo, Carioca, até de um jeito protocolar, foi fácil o estadual desse ano. Brasileiro, com uma campanha histórica, Libertadores em cima do Palmeiras e terminou ontem com o vice do Intercontinental para o PSG, o vice mundial. Um ano para a história do Flamengo, né? Inclusive, a sensação que eu tenho é que os próprios rubro-negros estavam encarando o jogo de ontem como um bônus para uma temporada que já é maravilhosa. E chegou perto, hein? Rodemos os melhores momentos. Chegou perto, hein? Esteve por um tris da façanha. E é uma façanha mesmo, né? A gente pode vir do geral pro específico. Pro geral, poxa, foi um ano legal para o futebol brasileiro, essa consolidação da nossa imagem internacional como o melhor futebol fora da Europa. Status que a gente tinha perdido, e não é só por causa do Flamengo que a gente recuperou. O Mundial de Clubes foi muito legal para consolidar essa imagem do futebol brasileiro. Vem o Flamengo no final do ano, faz uma partida como essa, perde apenas nos pênaltis. A partir daí, aproximando bem a lente, né, a gente começa a discutir o que foi o jogo. Começo de jogo muito nervoso do Flamengo. Os times europeus normalmente entram para isso, né? A gente vai tentar resolver no começo do jogo, resolvendo depois a gente administra, se desgasta menos, volta para casa com esse troféu, esse dinheirinho, esse título e não se incomoda, porque tem toda a temporada a europeia ainda em disputa, então o segredo é esse. Não rolou, o Flamengo quase se perdeu nesse começo, mas depois vai crescendo no jogo. E tem uma coisa que me chama a atenção, André, e eu sempre defendo isso aqui. O Rossi não gosta que a bola saia para escanteio ou para tiro de meta. Ele prefere correr e levar um gol. Impressionante, cara. Não, e essa eu achei que faltou uma comunicação dele com o Léo Pereira. Porque se fosse para proteger, vai o Léo Pereira proteger. E assim, ele confia muito, né? Quando o cara é muito confiante... Já tinha levado um gol assim no Fla-Flu, né? Num recuo do João Vitor, e ontem... Por questões de centímetros, o gol não foi validado. Mas tem uma coisa, André, eu vendo esse jogo ontem em casa, e eu relembrei nos meus tempos de finais de Mundial. Pouco tempo, o Lino falou aqui da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é diferente, esse jogo é um jogo. Muito tempo que eu não vejo um time enfrentar o outro, um europeu. Não estou falando nem de igual para igual, que essa palavra é até estranha, mas assim, jogar o seu futebol, né? O Flamengo jogou o seu futebol, teve a dificuldade no começo, que é natural, né? Até você entender como é que a equipe vai vir. Agora, cara, no segundo tempo, eu no sofá de casa, a todo momento, eu vi o Flamengo vencendo esse jogo. A todo momento. Teve um momento do jogo que o Flamengo teve 3 chances, sequências, para matar o jogo. Final do segundo tempo. Final do segundo tempo. E assim, cara, era desumano, que eu penso. O cansaço, para o Flamengo entrar bem nesse jogo, imagina o desgaste mental de concentração de um tempo, depois mais os 30 minutos de prorrogação. E os caras devem estar acabados agora. No jogo de número 78 do clube na temporada. Eu estava em casa, eu estava cansando por eles. Eu falei assim, para você enfrentar um time igual o PSG, você tem que estar concentrado ao extremo. E assim, o Flamengo mostrou isso. E essa foi uma vantagem que o elenco de hoje tinha em relação ao de 19, né? Olha os jogadores que saíram do banco ontem. De La Cruz, Saul, e jogaram, Samuel Lino, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Olha os jogadores que saíram do banco ontem. Né? E o nível não baixou, pelo contrário, melhorou. Não, o De La Cruz e Saul fizeram uma partida... Muito. Saul tanto é que quando o Saul perde o pênalti, eu falei, ai, coitada, porque... Ele realmente fez uma partidaça, mas uma partidaça desde que entrou. E eu até mencionei isso no jogo. É um elenco que tem condição de disputar contra um time, mesmo que seja o time melhor do mundo, como era o PSG nesse caso. E que quis vencer, hein? Que quis vencer, porque chegou Você viu os caras bravos, ao contrário. cobrando. E até porque é uma coisa que a gente comentou ontem no pré-jogo. Ao contrário de um Real Madrid, que, cara, disputou essa competição 53 vezes. Exato. O PSG nunca tinha sido campeão da Champions League. Então, assim, para ele era, claro, vamos tentar ganhar sim. A gente quer ganhar tudo. É um elenco que quer ganhar tudo, um elenco jovem que está fazendo história.
no Paris Saint-Germain. Então, assim, o tempo inteiro eles estavam bem sedentos mesmo para ganhar o jogo. E eu acho que o Flamengo soube jogar o jogo, né? Porque o Felipe falou um pouco disso na coletiva. São só, acho que 2 times que conseguiram tirar a posse de bola do Paris Saint-Germain, que foram o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes e a semifinal foi contra o Arsenal. O Arsenal na semifinal da Champions League. Olha esse lance. De resto, você não consegue... você vai tentar e vai falhar miseravelmente. Por quê? Porque o grande forte desse time do PSG é a postura da pressão para recuperar a bola. Ele sufoca. Então, ele não deixa você ter meio segundo para pensar com a bola nos pés. E aí ele recupera. Então, ele está sempre com a bola, E para um time como o Flamengo, que é um time acostumado a ter a bola, é um jogo desconfortável. Só que o Flamengo soube se encontrar nesse jogo desconfortável e eu acho que esse é o mérito do Filipe Luís ao longo da temporada. Porque contra o Bayern, eu não achei o Flamengo em nenhum momento confortável no jogo. Ontem, ele conseguiu ficar em alguns momentos confortável no jogo. Não necessariamente com a bola nos pés, mas quando ele conseguiu, principalmente no segundo tempo, ajustar a altura da marcação. Eu não vou conseguir subir a marcação toda hora, eu vou ficar num bloco médio aqui, mas eu não vou deixar esse time entrar na minha área. E aí o PSG não finalizava e o Flamengo começou a ter um pouquinho, a partir da entrada do Pedro, retenção de bola ali no campo de ataque. Segurou a bola ali na frente. Eu acho que se o Pedro tivesse melhores condições, talvez o Flamengo conseguisse ter ainda mais capacidade para ganhar o jogo. É que o Pedro não consegue pressionar. Ele não consegue. E o contra-ataque do Plata, que foi a melhor chance ali naquela sequência de contra-ataques, a primeira foi puxada pelo Plata, né? O Bruno Henrique toca para o Plata e o Plata acelera a jogada. Se o Pedro está numa melhor condição, ele chega mais rápido para finalizar. Mas ele está correndo numa velocidade reduzida. E ele sabendo disso, ele tenta finalizar de longe. Exatamente. Ele sabe exatamente isso. Então, enfim, eu acho que cara, a maturidade tática que o Flamengo... O europeu não quer ganhar mundial, não. Isso aí não. Os caras estavam desesperados. Isso aí é... Você via toda hora a discussão inteligência artificial. Ninguém não está aliviado, não. Os caras não querem ganhar esse jogo, não. Agora, tem uma coisa, André, que eu passo por isso. Já vai fazer 30 anos. Quando você perde um jogo desse nos pênaltis, meu Deus do céu, não esquece. Não esquece. Cara, o Felipe estava com luto na coletiva. Ele estava Não esquece. Assim... Deixa eu falar, você com o Grêmio e com o Palmeiras disputou 2 finais em que o jogo foi muito parelho. Muito. 99, 1-0 Manchester com falha do Marcos. E perdendo 3 gols, com um gol que foi anulado injustamente, do Alex ainda. Sim. E 95 nos pênaltis. O jogo foi muito parelho. É que fazia tempo que a gente não via jogo parelho. Por exemplo, pegar os últimos anos. Fluminense e City. Gente, por mais que o Fluminense queira dizer que por 15 minutos não teve jogo, gente. Foi um passeio. Ano passado também não teve jogo. Que se aquele gol do PSG entra, né? Quer dizer, qual deles? O gol que foi anulado. Aconteceu e que foi anulado na bola. Se a bola não tivesse saído e aquilo fosse um gol, eu acho que a tendência podia ser o PSG construir. Por quê? Porque era um momento em que o PSG já sufocava o Flamengo. Se ele faz aquele gol ali, o PSG tenderia a crescer ainda mais no jogo e o Flamengo a sentir o gol. E aí a tendência poderia ser Mas assim, como foi, que eu acho que o do City é diferente. Quando você tem um gol ali, logo nos primeiros minutos, é muito difícil você não sucumbir com a qualidade do adversário. Ou ter que sair e dar espaço para o Mas ontem, com todo respeito aos times que ganharam... Se aquela bola do Rossi ali, se é gol do Paris, o jogo ia ser realmente totalmente diferente. Pode ser, mas se a parte... Mas isso é um si, né? Se a parte... Com todo respeito aos times que fizeram a façanha e ganharam, eu vi o Flamengo ontem sofrer menos do que, por exemplo, o Corinthians contra o Chelsea, o São Paulo contra o Liverpool. Naqueles 2 jogos, o São Paulo teve no Rogério Ceni o jogador da vida dele, o jogo da vida dele, o Cássio fez o jogo da vida dele. E eu acho que isso que deve machucar tanto também a frustração rubro-negra, porque o script de ontem foi o contrário daquilo que a gente espera nesse tipo de confronto. O Rossi não foi herói, foi até vilão. Falhou no gol. Não precisou fazer milagres. Falhou no gol. Errou nas construções. O Flamengo não jogou por uma bola. Ele teve algumas chances de fazer o gol e não conseguiu ser letal com a bola rolando. E que tem que ser, né? Que tem que ser nesse confronto. Como foram São Paulo em 2005 com o Mineiro. O Inter contra o Barcelona. O Inter com o Barcelona, com o Gabiru. O Corinthians com o Guerreiro. Chegou uma vez, gol. Tem que fazer. E o Flamengo não foi letal ontem, como deveria ter sido.
E o Rossi não precisou fazer milagre. Então foi um script diferente do que o clichê aponta para esse duelo de europeu contra brasileiro no Intercontinental. Mas também tem uma diferença considerável, né, Rizek, sobre elencos. E eu acho que até o Felipe foi muito bem quando ele fala isso na coletiva. Sim, o Flamengo está acima no nível de outros... O Flamengo está acima do nível do futebol brasileiro em geral. Sim. Claro que tem outros oponentes que fazem frente, mas assim, no geral, ele é acima pela capacidade de contratação, pelo elenco que tem. Então, se você compara o elenco que o Flamengo tinha ontem para enfrentar o PSG e elenco que o São Paulo de 2005, que o Inter de 2006... O próprio Flamengo de 2019. Que o próprio Flamengo de 2019. Pô, que o próprio Flamengo de 2019. Zé, quando você tira Jorginho e Pulgar e coloca Saúl... 4 jogadores de seleção. Sabe? Quando você coloca um Luiz Araújo, que até outro dia estava na Europa, um Cebolinha que foi para a Europa... Dos 6 que entraram, 5 já jogaram em seleção. Pois Só o Luiz Araújo que... Não, e ainda ficou Danilo, Ayrton Lucas no banco. E já jogaram em seleção. Nem entraram. Exato. Agora, o PSG deu mole, né? Que é por isso que está doendo também para o torcedor do Flamengo. Porque o PSG, além de ter permitido, entre aspas, né, o Flamengo por competência conquistou isso, mas permitido tantas oportunidades para o Flamengo, o PSG perdeu 2 pênaltis, cara. Se você perde 2 pênaltis numa disputa europeia, você não recupera. Não, roda os pênaltis. Os pênaltis são um pecado... O PSG perdeu 2 pênaltis. O Grêmio perdeu 2 pênaltis. O City não perdoa. Os pênaltis são um pecado indesculpável, cara. Indesculpável. O Safanov, ok, beleza, pegou 4 pênaltis, mas foram muito mal batidos. Mas posso falar uma coisa? Antes dos pênaltis, quando foi pros pênaltis, eu falei assim, que isso? Nós temos o Rossi e eles têm o Safanov. O Safanov não tem cara de quem vai defender pênalti. Exato. Não tem o jeitão dele de roqueiro. O roqueiro, eu tava achando que quando acabasse o jogo ele ia pro game do computador. Aqueles jogos de violência do computador. Cara, o Flamengo não vai perder nos pênaltis pelos goleiros. A história foi muito do herói improvável. Muito. Porque o PSG... E pra mim esse pé tava de fora, viu? Ninguém tá falando nada disso. Não, mas a gente também falou bastante ontem. O PC Oliveira que é? Entende que a imagem não dá para cravar 100%, mas que ele também tem a impressão... Num frame que eu vi bem, ele tá bem fora. A gente rodou, e podemos rodar de novo, a melhor imagem possível para esse lance, e o PC concluiu que aparentemente estava fora, mas ele não se sentiu confortável para cravar. Eu posso? Porque assim, e o Praz fez uma leitura de goleiro que é importante também, que como ele, se puder rodar é a mesma imagem que a gente mostrou ontem, o goleiro ele está preparando para saltar. E quando ele está preparando para saltar, a ponta do pé está no chão e o calcanhar está fora. Tá. Então, por mais que o calcanhar estivesse na mesma linha, o calcanhar tinha que estar tocando a linha. O Praz acha que é impossível o calcanhar estar tocando a linha, porque ele está se preparando para saltar. E o PC também acha que... Essa imagem, perfeita. Essa aí, perfeito. Perfeita. E o PC também acha que, por essa imagem, que tudo leva a crer que o pé não está tocando a linha. Mas o PC fica no campo da impressão, ele não consegue cravar que essa imagem seja suficiente para voltar ao pênalti. Agora, eu vou te falar, Rizek, se fosse por causa de um pênalti que o Flamengo perdeu, só que assim, né, na matemática mas assim, são 4 pênaltis errados. Não, mas esse aí podia mudar também. Não, mas poderia, Paulo, claro, si, tudo do si. Mas o que eu quero dizer é assim, não é que todo mundo bateu muito bem, só um errou e um foi esse, que nem aconteceu naquele... Qual foi a disputa da Champions que até mudou a regra? O cara do Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid? Que não voltou o pênalti dele, que ele escorregou, lembra? Bateu o 2 toques, quando bate 2 toques. O Enzo Fernandes, não foi? O Julián Álvares. Julián Álvares, isso. Sabia que era um argentino, tava tentando lembrar qual era. Isso. Os 2 toques. Isso. Que assim, foi por causa desse pênalti, todo mundo bateu muito bem e tal, e aconteceu aquilo e etc. Cara, a disputa ontem, eu acho que isso E eu concordo com o que o Felipe falou na coletiva, não precisamos ficar também batendo tanto nos pênaltis. Eu achei até bom, entre aspas, a derrota ter sido de pênaltis com essa quantidade de jogadores errando, para não personificar isso é um fato. Em uma pessoa. O Flamengo bateu mal os pênaltis. Não dá para você personificar, foi o outro. O goleiro foi bem e estudou, e eu acho que tem que dar mérito também. O Safonov não é titular do PSG. O PSG termina a temporada com o Donnarumma, que foi o melhor goleiro da temporada. Ele fez o 4º jogo da vida dele pelo PSG. O Chevalier foi contratado para ser titular, teve uma lesão, nessa volta não está 100%, o Safonov está jogando. Cara,
Foi a noite da vida dele. Estudou, tem até imagem de uma toalha que tinha, né? As cobranças e tal. E eu acho que tem que dar mérito pro goleiro. Mas o Flamengo não bateu bem as cobranças. Eu diria o Flamengo porque são os jogadores. O Pedro foi o segundo ou terceiro? Segundo, eu acho, terceiro. Rapaz, agora não lembro. Então, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque assim, parece que não, mas se o Pedro, aí, se volta o pênalti, o Pedro faz, a confiança do atleta que vai bater depois, ele fica maior. Aí vieram o Léo Pereira e o Luiz Araújo. Porque o único que acertou foi o De La Cruz. O segundo foi exatamente. O De La Cruz bateu bem. Os dois times bateram mal. Foi 2-1, gente. Sim. Disputa de pênalti 2-1. Foi 2-1. O Paris errou 2 pênaltis. Não dá pra perdoar, cara. O Dembélé chutou na lua o pênalti dele. Assim, e a cola, né? O Pickford, inglês, fazia na garrafa. Tem goleiro que faz na luva. O tem um papelzinho que fica encostado no canto. O Safanov na toalha. Na imagem. Na toalha, né? E ele levou essa toalhinha mágica, né, pro campo e aí ficou consultando na toalhinha dele. É que e esse estudo faz diferença. Ele pode bater no alto de um jeito, de outro, tal, mas nos momentos de pressão o jogador sempre vai para a batida de segurança dele. Aquela batida de segurança. E essa dá para estudar. Essa você consegue prever. O Pedro normalmente bate daquele jeito ali. Daquele jeito. Como é que você vai defender o Pedro esperando até o último momento? A gente tem que dizer uma coisa, né? O Pedro não é um bom batedor de pênalti. Não é. Nunca foi. Ele já perdeu pênalti no Flamengo, tanto que alguns jogos ele nem bateu. Agora, a questão de... Olha ele decorando ali. Pedro vai bater mal no meu canto direito. Não, o Pedro... Léo Pereira vai chutar em cima de mim. Esse bate forte. Vocês lembram onde o Léo Pereira bateu o último pênalti que ele fez no Flamengo? Não lembro, cara. No ângulo. Lembra? Que ele bateu cruzado forte no ângulo. Pô, não tem essa. O cara muda. Mas ontem a perna estava mais molinha. Gente, cara, eu acho que, enfim, só cara, achei muito horrível. o fato de vários terem errado, eu achei bom de não personificar. De ser só um, né? De ser o vilão, sabe? Esse cara perdeu o pênalti, aí ele é o culpado e tal. Acho que o elenco do Flamengo não merecia isso, né? Ninguém ali merecia ter um culpado, sabe? Se fosse só o Saúl que perdesse. Imagina o Saúl, depois da partida que ele faz... E tem a personificação do perdemos por sua causa. Tinha só um cara que podia perder por causa dele, cara. O Dembélé. Já tinha ganho de melhor do mundo, já estava tudo bem, estava cheio de desculpa. Tava tranquilão. E perdeu. Não, e ele perdeu tentando... Que eu acho que também tem uma questão, né? Quando você... Por exemplo, né? A gente teve a disputa da Copa do Brasil no fim de semana. Cara, como o Gabigol perdeu o pênalti e como o Dembélé perdeu? Cara, o Gabigol opta por bater de uma forma. O Dembélé vai na forma mais difícil, que é assim, cara, alto, forte, ele errou pela imprecisão ali, a bola saiu. Só que ele tentou fazer o melhor pênalti possível. Quando você tem uma postura de tentar... modificar e fazer de uma forma, assim, aquele pênalti, você é malandrão aqui porque o goleiro não vai pular e etc. Aí você também paga o preço disso. Agora todo mundo olhou para a imagem do Safanov. Né? Todo mundo falou, isso aí não vai pegar nada. Eu falei lá em casa, falei assim, todo mundo, você tem... Quando foi para os pênaltis... Pô, eu tenho o Rossi no meu gol e eu tenho o Safanov no... Quem vê cara não vê coração. Uma frase que o Lino inventou agora há pouco. Mas pode falar uma coisa? A gente não pode esquecer, a gente falou pouco, a gente já falou muito, mas... Não se julga um livro pela capa. O trabalho, o Lino já falou isso. Brilhantemente inventou agora. A gente não pode esquecer do trabalho, né, do Felipe Luiz, né, de como ele... A gente está falando do time é bom, do elenco é bom, mas como esse time do Flamengo joga, como esse time do Flamengo tem coragem de jogar, não modifica, como o Renato falou, modificou um pouco, porque a equipe do outro lado é uma equipe fora do comum, mas mesmo assim modificando, ele soube jogar o jogo. Então, assim, o trabalho do Felipe Luiz, você sentia ele, você viu que o olho dele estava, né, tinha chorado muito. E, assim, a capacidade que ele fez esse Flamengo jogar essa temporada é absurda, André, é absurda, assim. O trabalho Cara, eu acho que só 2 anos, né, de carreira. Eu acho que, é óbvio, o trabalho dele é... Bom, eu sou... Já antes de ser modinha, eu defendi que eu acho que ele será um dos melhores treinadores do mundo. Acho mesmo. Já está se colocando entre os grandes treinadores... do continente, será do mundo. Começou na nossa mesa tática. Exato. Acho mesmo que ele... falei isso antes do duelo com o Bayern. Acho que estamos diante de alguém que será um dos grandes treinadores do mundo. Mas eu acho que o ano rubro-negro, o futebol rubro-negro, ele foi irretocável no ano, né? Insisto, você chegar no jogo de número 78
com todo mundo saudável, você montar o elenco que você montou. Não é perfeito. Esse elenco tem, por exemplo, não tem hoje um bom reserva do Pedro, não tem hoje uma sombra para o Rossi, que eu acho que precisa. Um ótimo reserva para o Arrascaeta. Não tem um quarto zagueiro, tem né? poucos tem 3 zagueiros, tem lacunas, mas é um elenco muito bem montado, assim, muito bom. E o Flamengo se planejou de uma forma muito boa. Um ano muito difícil, cara. Passaram um mês nos Estados Unidos, aí volta, tem pressão. E chegou mentalmente inteiro, chegou fisicamente inteiro ao final da temporada. De fato, é de se aplaudir o trabalho feito. Trabalho, inclusive, reconhecido ontem pelo Luiz Henrique, que tratou de elogiar o Felipe Luiz, no caso, e a gente mostra para vocês. Vou trazer uma matéria aqui trazendo informações de quanto o Flamengo embolsou lá no Mundial de Clubes, abre aspas, após a derrota para o PSG na decisão. O Flamengo encerrou sua participação na Copa Intercontinental com a premiação de 4 milhões de dólares, cerca de 21,6 milhões de reais. A premiação do torneio, que foi realizado lá no Catar, não é paga por fases e vai aumentando de acordo com o avanço das equipes. Com o vice, o clube deixou de receber cerca de 1 milhão de dólares, cerca de 5,5 milhões de reais. O Flamengo também deixou de ganhar 5 milhões de dólares, cerca de 27,6 milhões de reais na cotação atual da Conmebol. A entidade anunciou a premiação apenas se o Flamengo tivesse sido campeão. A premiação é similar de 2024, mas bem diferente do que foi distribuído na Copa do Mundo de Clubes. Na competição realizada nos Estados Unidos no meio do ano, só o título rendeu ao Chelsea 40 milhões de dólares, cerca de 223 milhões na cotação do dia da final. A campanha totalizou cerca de 115 milhões de dólares, cerca de 640 milhões. Graças às campanhas na Copa do Mundo de Clubes que Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo destoaram nas premiações recebidas pelos outros times brasileiros. O rubro-negro, que estava vivo na busca pela Copa Intercontinental, caiu nas oitavas de final no torneio do Mundial do meio do ano, recebeu o equivalente a cerca de 151,2 milhões de reais. Enfim, grana não é problema, graças a Deus aí para o Flamengo. Agora é descansar, fez uma temporada maravilhosa e é isso. Próxima temporada, tentar vencer novamente a Copa Libertadores e quanto mais vezes você participa do Mundial, a chance de ganhar é muito maior. Era assim na Libertadores e já estamos vendo os resultados. Quem sabe no Mundial também. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação.